nosso caso de hoje, nós vamos conhecer a história de uma mulher que apresentava um programa sobre crimes e algo terrível aconteceu com ela. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, que isso é muito importante, ajuda mesmo aqui o canal. Deixa um comentário também dando a sua opinião. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Jill Wendy Dando nasceu em 9 de novembro de 1961, em Weston-super-Mare, na Inglaterra. Ela era uma criança brilhante, inteligente e sempre sorridente que divertia toda a família. Depois de se formar no ensino médio, ela estudou jornalismo. Jill gostava de ser voluntária na estação de rádio do Sunshine Hospital. O seu primeiro emprego foi como repórter estagiária para o Weston Mercury, que era uma pequena publicação de jornal que cobria a área de Somerset. Este foi o mesmo escritório onde o seu irmão e seu pai haviam trabalhado anteriormente. Em 1985, ela se tornou uma locutora de notícias no rádio. Nesse mesmo ano, ela começou a trabalhar para a British Broadcasting Corporation, em vários cargos como locutora de notícias para diferentes estações de rádio, antes de fazer a transição para a televisão, onde permaneceu de 1986 até início dos anos 1990. Ela apresentava programas como o BBC Breakfast News e o The 1 O'Clock News, mas também apresentava um programa diurno chamado Holiday. Mais tarde, Jill começou a apresentar um programa chamado Crime Watch. Esse programa, que era muito famoso na época, falava sobre crimes reais e reunia detetives de todo o Reino Unido no estúdio da Crime Watch para atender ligações dos espectadores na tentativa de resolver alguns dos casos que não tinham sido resolvidos ainda. O programa também apresentava crimes capturados por câmeras de segurança e informações sobre prisões e condenações em casos anteriores que resultaram de dicas de testemunhas. O programa era famoso por segmentos de reconstituições de crimes em que usavam atores e locais para reconstruir crimes conforme eles aconteciam, na esperança ali de estimular a memória de quem estivesse assistindo e fazer com que as testemunhas se apresentassem. Welcome back. I'm pleased to say that our first program of the new year has brought a really positive response to all the videos and reconstructions shown tonight. There's certainly something for the officers here to work on. For instance, a lot of names have been given for possible suspects in the case of the rape of a mother and daughter on Christmas Day in Northolt. We've also had a call from a woman who was pestered the day before by a man in the same area. Em 1997, ela ganhou o prestigioso prêmio da personalidade televisiva do ano da BBC e foi chamada de Garota do Ouro da televisão. No mesmo ano, ela conheceu Alan Fairtree. Logo, eles ficaram noivos e marcaram o casamento para setembro de 1999. Na manhã de 26 de abril de 1999, Jill saiu da casa de seu noivo em Cheswick. Imagens de câmera de segurança mostram Jill fazendo compras em um shopping em Londres. Depois de fazer mais algumas tarefas, ela chegou à sua casa na Gowan Avenue, número 29, em Fulham, pouco depois das 11h30, onde um homem desconhecido a seguiu até a porta da frente, onde a empurrou para o chão, pressionando sua arma em sua cabeça e disparou um único tiro, matando-a instantaneamente. Enquanto isso acontecia, uma das grandes amigas da Jill, a Ellen Doble, estava saindo de sua casa e ela morava na mesma rua que a Jill e ela estava caminhando e viu o carro da amiga parado. Então ela pensou, nossa, o que será que a Jill está fazendo aqui? Porque ela sabia que a amiga estava morando com um noivo em outra cidade. Então ela ficou feliz, queria conversar com a amiga ali, saber o que ela estava fazendo, e quando ela se aproximou da casa, ela viu uma cena horrível. A sua amiga estava deitada em uma poça de sangue. Tão desesperada, a amiga chamou a emergência.
Um estudo forense depois indicou que Jill foi atingida por uma arma de uma pistola semiautomática de calibre 9mm, com a arma pressionada contra sua cabeça no momento do tiro. O cartucho parecia ter sido submetido a algumas modificações, possivelmente para reduzir a carga. Richard Hughes, um dos seus vizinhos, ouviu um grito e decidiu espiar pela janela para ver o que estava acontecendo. Sem saber que sua vizinha tinha levado um tiro, ele viu um homem branco de 1,83 m de altura, com cerca de 40 anos, saindo da casa de Jill. Todas as evidências apontavam para um assassinato por encomenda, realizado por um assassino desconhecido. Mas a polícia demorou um bom tempo para chegar a essa conclusão. Após o assassinato, houve intensa cobertura da mídia. Uma investigação da Polícia Metropolitana, chamada Operação Oxborough, se mostrou sem pistas por mais de um ano. O status de Jill como uma figura pública bem conhecida a colocou em contato com milhares de pessoas, e ela era conhecida por milhões. Houve grande especulação sobre o motivo de seu assassinato, e o caso era muito difícil. A Gower Avenue é uma rua residencial bastante típica no oeste de Londres. Na manhã do tiroteio, estima-se que havia cerca de 50 a 100 pessoas passando por essa rua, mas no momento do tiroteio, às 11h30 da manhã, em uma movimentada rua residencial, ninguém testemunhou o crime. Mais de um mês depois, a polícia estava sentindo a pressão para obter resultados. Eles chegaram até um sujeito chamado Barry George. Sem que a polícia soubesse, Barry estava envolvido na investigação o tempo todo. Ao longo da investigação, houve inúmeros telefonemas e denúncias à polícia. Unidades especiais foram criadas na polícia e seu único propósito era rastrear, entrevistar e eliminar essas pessoas do inquérito. Fazer isso poderia levar horas ou dias, dependendo da pessoa. Barry George morava a cerca de 500 metros da casa de Jill. Ele tinha um histórico de perseguição a mulheres e crimes sexuais. Barry foi colocado sob vigilância e foi preso em 25 de maio de 2000 e acusado do assassinato de Jill Dando. Isso ocorreu após uma busca na propriedade dele. Testemunhas declararam que o homem visto na área no momento do assassinato estava vestindo um casaco escuro bem longo. A polícia descobriu um casaco semelhante dentro da casa do Barry. Durante um exame forense do casaco, uma pequena partícula de resíduo de pólvora foi descoberta e tinha a mesma composição do encontrado no cartucho, recuperado da cena do crime. Em 2 de julho de 2001, Barry George foi condenado pelo assassinato de Jill Dando e sentenciado à prisão perpétua. 7 anos depois, a condenação de Barry foi anulada porque as evidências eram escassas e o resíduo de pólvora foi considerado uma partícula transportada pelo ar. Também foi revelado que George tinha dificuldades de aprendizagem e mesmo depois de ser repetidamente questionado pelos detetives se ele havia matado a Jill, ele dizia que não. A polícia suspeitou de um ex-namorado ciumento ou um amante secreto ciumento, mas nas investigações, entrevista com amigos e familiares, bem como registros telefônicos e e-mail, descartaram essa possibilidade. Há também a possibilidade de um fã que tenha matado a Jill depois que ela rejeitou suas abordagens. A polícia tinha um caso muito difícil em mãos, com várias teorias. O irmão de Jill, o Nigel, informou aos detetives que ela havia ficado preocupada com um cara que a importunava, alguns dias antes de sua morte. Mas isso foi descartado pelos detetives. Depois que o caso de Jimmy Savile foi descoberto, que era uma figura pública, um músico, que foi condenado por abuso sexual, foi feita uma alegação de que a Jill havia investigado uma rede de pedofilia na BBC em meados ali de 1990 e havia entregue um documento contendo essas descobertas à gerência da BBC, supostamente provocando um ataque de vingança. A BBC disse que não viu nenhuma evidência para apoiar a alegação, até porque a Jill era apenas uma apresentadora e não uma jornalista investigativa. Análises de casos arquivados pela polícia após 2008 concluíram que Jill foi morta por um assassino profissional em uma execução de contato violento. Pressionar a arma contra sua cabeça teria agido como um silenciador, abafando o som do tiro e evitando que o assassino se sujasse de sangue. Em 2012, uma revisão de casos arquivados nomeou o sérvio Arkan como suspeito
embora ele já tivesse morrido naquela época. No início de 1999, o Reino Unido e a OTAN estavam envolvidas na Guerra do Kosovo, opondo-se à Sérvia. Imediatamente após o assassinato de Jill, uma série de telefonemas foram feitos para a BBC e outros meios de comunicação, reivindicando a responsabilidade pelo assassinato em nome de grupos sérvios. Em 2019, foi relatado que o Serviço Nacional de Inteligência Criminal britânico havia fornecido um relatório de inteligência ao inquérito do assassinato de Jill, alegando que o assassinato foi uma retaliação ao atentado a uma bomba em uma estação de televisão sérvia, no qual várias pessoas e jornalistas morreram. O relatório destacou uma possível conexão entre a bala usada para matá-la e as balas usadas em um assassinato na Alemanha, ou seja, marcas feitas à mão foram encontradas nelas. Um jornalista da oposição da Sérvia foi assassinado em frente à sua casa, poucos dias antes do assassinato da Jill, e o método usado em ambos os casos foi idêntico. O jornalista Bob Rufinden defendeu a ideia de que um grupo iugoslavo estava por trás do assassinato da Jill, e em vários artigos de jornal ele contestou todos os argumentos pelos quais a polícia havia descartado essa possibilidade. Agora, voltando ao principal suspeito desse caso, o Barry George, ele tinha o hábito de mudar seu nome, assumindo outras identidades, e em um ponto ele foi até preso por se passar por um policial. Ele havia se candidatado à Polícia Metropolitana e foi rejeitado. Então ele não aceitou isso e fez uma identificação policial falsa. Quando Barry estava sendo julgado pelo assassinato de Jill, sua defesa argumentou que ele não tinha capacidade mental para planejar e executar tal crime. Antes do julgamento, ele foi diagnosticado como autista e tinha um QI de 75. Então, muitos anos antes, Barry George mudou seu nome para Paul Gadd. Paul Gadd é o nome verdadeiro de Gary Glitter, um músico. Quando foi preso em 1980 por se passar por um policial, ele compareceu ao tribunal vestido como Gary Glitter e ele alegou ser Paul Gadd, um músico desempregado e que ele era dono de uma empresa que representava outras bandas de rock. Mais tarde, ele apareceu em um jornal local alegando ser o vencedor de um campeonato de karatê. Então Barry se juntou ao exército e foi rapidamente dispensado. Depois disso, ele trocou mais algumas vezes de nome, sempre que era pego. Em junho de 1981, Barry recebeu 2 acusações de agressão sexual contra 2 mulheres diferentes. Mais tarde naquele ano, ele foi acusado e condenado pela tentativa de abuso sexual de outra mulher, pelo qual cumpriu 18 meses de prisão. No dia 10 de janeiro de 1983, ele foi encontrado dentro do palácio, que na época era a casa do príncipe Charles e da princesa Diana. Ele foi encontrado usando uma máscara para cobrir o rosto, tinha uma faca e estava com um poema que havia escrito para o príncipe Charles. Ele não fez nada, mas seu comportamento foi muito estranho. Ele foi preso outras 2 vezes por 2 casos separados de agressão, em 1990 e 1992. Ambos os casos nunca chegaram a ser levados ao tribunal. Então, no início da investigação do caso da Jill, a polícia teve um pouco de dificuldade, porque ele trocava muito de nome. Então, a polícia não sabia qual era o nome certo e acabou se perdendo nisso. Como eu disse, ele foi diagnosticado como autista e com um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Sua defesa disse que ele simplesmente não teria como executar e posteriormente escapar impune do assassinato da Jill. Eles disseram que ele não tinha capacidade para fazer isso. Durante a busca policial na casa do Barry, várias outras coisas foram encontradas que foram classificadas como circunstanciais. Havia vários blocos de notas cheios de nomes e endereços de mulheres nas áreas vizinhas, bem como as placas correspondentes dos veículos, incluindo, é claro, a Avenida Gowan. A polícia também recuperou uma grande quantidade de filmes de câmera que não foram revelados, então eles revelaram e descobriram que tinha algumas fotos secretas tiradas de mulheres na mesma área e arredores, bem como fotos de apresentadores de TV, incluindo a Jill. Também foram recuperadas várias cópias de revistas da BBC que tinham a Jill. A perícia policial concluiu que a pistola usada no assassinato foi modificada de uma certa maneira. Essa foto foi recuperada da casa do Barry. Essa foto não pôde ser usada no tribunal, porque a promotoria não conseguiu dizer sem sombra de dúvidas que o homem na foto era o Barry George.
Um homem que se encaixava na descrição do Barry foi visto rondando a Avenida Gowan nas horas anteriores ao assassinato da Jill. Mas não houve nenhum motivo óbvio para o crime. Os pertences pessoais de Jill, suas joias, sua bolsa ainda estavam ali no local, então um roubo foi descartado. Funcionários de uma clínica disseram que Barry entrou no prédio naquele dia que ocorreu o crime contra a Jill, às 11h50. Ele parecia muito agitado, ele pediu para agendar um horário, mas ele não conseguiu. Era uma clínica especializada para pessoas que têm problemas ali psicológicos. O que temos certeza é que ele foi condenado, mas depois seu julgamento foi anulado. Seu comportamento no dia é muito estranho e fica a dúvida de se ele realmente era inocente ou não. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, é um caso muito complicado em que até hoje a polícia não tem certeza do que aconteceu. A gente tem o Barry, que é o principal suspeito desse caso. O comportamento dele no dia é muito estranho, antes também é muito estranho, foi acusado de várias coisas. Então fica essa dúvida se ele é ou não responsável por isso, né? Ele já foi uma vez a julgamento por causa disso, foi, né, depois anulado o julgamento, porque não tinham provas ali de que foi ele que cometeu isso. Mas deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários, se vocês acham que foi o Barry ou foi uma outra pessoa que a gente ainda não sabe. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.